Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Lendo Letras. Praticamente qualquer coisa serve de inspiração para um compositor. Entre esse quase tudo que o inspira, personagens vitoriosos e dotados de superpoderes acabam sendo uma fonte riquíssima para letras de música. Só para ficar no campo da Marvel, a primeira música escrita sobre um personagem da empresa provavelmente é Nobody Loves the Hook, do The Traits, mas além dela podemos listar Surfing with the Alien, do Joe Satriani, Eagle, The Living Planet, do Monster Magnet e Spider-Man, dos Ramones, além de uma canção de Paul McCartney contando a história dos personagens da Marvel Comics Magneto, Homem de Titânio e Dínamo Escarlate. A canção apareceu no single Venus and Mars Rock Show do lado B do Wings, a banda que Paul teve depois do fim dos Beatles. Mas hoje vamos falar de um compositor e cantor brasileiro que fez mais do que se inspirar em um super-herói. Ele musicou integralmente o texto das primeiras páginas de um quadrinho também da Marvel. Hoje em dia isso provavelmente causaria alguma treta, mas aconteceu nos anos 1980 e as coisas ficaram bem mais tranquilas, apesar de ter rendido polêmica. No ano de 1976, José Ramalho Neto largou o curso de medicina e decidiu tentar a carreira de cantor-compositor. Foi para o Rio de Janeiro e mostrou suas composições a vários executivos de gravadoras, mas as primeiras respostas foram negativas. Como as coisas estavam brabas nessa primeira fase, o artista mais conhecido como Zé Ramalho passou uns tempos vivendo de bicos, dormindo na praia e frequentando bibliotecas públicas onde poderia ler de graça. Leitor ávido e eclético, ia desde os clássicos da literatura universal, passando por caudalosas e herméticas obras de filosofia e chegando ao pulp e aos quadrinhos. Um dia, lendo uma história do Incrível Hulk, percebeu que o texto se tratava de um poema e resolveu musicá-lo. Assim nasceu, em 1976 mesmo, Força Verde. O tema era o descontrole e a impotência de um homem dominado pela fúria e traído por aqueles em quem confiava. A história em quadrinhos em questão foi publicada originalmente no número 134 de The Incredible Hulk, em dezembro de 1971 nos Estados Unidos. A autoria do original é, respectivamente no texto e na arte, de Roy Thomas e Herb Trimpe. No ano seguinte, no Brasil, a história saiu pela GEA, Grupo de Editores Associados, no número 1 da revista O Incrível Hulk, o primeiro gibi brasileiro do Verdoso. Depois ainda seria publicada pela Block e pela Rio Gráfica e editora ARGE. Cada editora fez a sua própria tradução do texto original de Thomas. Somente 11 anos depois, a música saiu no disco do mesmo nome. Força Verde fez sucesso de cara e teve até clipe no programa televisivo noturno dominical de maior audiência daqueles tempos. No interior da capa dupla do LP original está escrito: todas as composições são de autoria de Zé Ramalho. Não demorou muito para algumas pessoas perceberem qual tinha sido a fonte de inspiração. Entre essas pessoas estava um colecionador de HQs da Paraíba que denunciou o ocorrido no jornal A União, da capital João Pessoa. Há quem diga que esse colecionador é o Emir Ribeiro, desenhista e editor de revistas em quadrinhos, criador da personagem Velta. Contudo, aparentemente não há nenhuma confirmação dessa informação. A revista Veja divulgou o flagrante de plágio na edição de 21 de julho de 1982. O apresentador Flávio Cavalcante, que tinha um programa de caráter sensacionalista transmitido em rede nacional, tomou conhecimento do fato e trouxe o tema para o seu programa. Desse modo, parte da imprensa nacional passou a tratar o caso como um escândalo. Naquela época, Zé Ramalho se omitia de dar maiores esclarecimentos, limitando-se a dizer que tudo se tratava de um grande mal-entendido. Somente em 2009, no documentário Zé Ramalho, o herdeiro de Avohai, dirigido por Elinaldo Rodrigues, o cantor finalmente confirmou, como se fosse necessário, de onde tinha tirado a ideia para a sua composição.
Disse também que era um trabalho de vanguarda, já que ninguém tinha feito algo parecido antes, o que obviamente não procede, se levarmos em conta letras de música estrangeiras baseadas em super-heróis. Mas, pelo menos no Brasil, provavelmente aquela apropriação foi, sim, vanguardista, embora não fosse legítima. O artista também garantiu no mesmo documentário que os executivos de sua gravadora, do selo Epic, um braço da CBS, sabiam de tudo desde o começo e não viam nenhum problema. Era até uma homenagem, segundo eles. O mais curioso é que, se o Zé se apropriou de um texto supostamente de Roy Thomas e não deu a ele o devido crédito, Thomas também se apropriou de uma obra de terceiros e não creditou a autoria. Afinal, o editor e roteirista da Marvel pegou um trecho do poema Sorrow of Love, de 1891, traduzido em português para As Penas do Amor, de autoria do escritor irlandês William Butler Yeats, Prêmio Nobel de Literatura de 1923, para abrir a sua narrativa de mais uma aventura do gigante Esmeralda. Se está curtindo o vídeo, deixe um like, se não é inscrito, inscreva-se e ative o sino marcando em todas as notificações. Se quiser comentar e compartilhar, será ótimo. A coisa toda é complicada, até porque Ramalho usou a tradução do poema original que modificou bastante as palavras, embora mantendo a essência dele. No excelente livro Marvel Comics, A Trajetória da Casa das Ideias no Brasil, que saiu em 2017, o pesquisador Alexandre Morgado esclarece que não houve nenhuma acusação formal e muito menos processo contra Zé Ramalho da parte da Marvel Comics. Stan Lee, editor da empresa, foi procurado pela imprensa brasileira, mas recusou-se a se manifestar sobre o assunto, dando a entender que não era algo importante. Talvez não valha realmente a pena mover um processo por causa de um trecho traduzido de uma obra utilizada em parte na abertura de uma história em quadrinhos constante numa revista que nem era uma das principais da editora estadunidense. E há ainda o fato de que, antes do Zé, Roy Thomas havia feito a mesma coisa com relação a Butler Yeats. Muitos apontam que o próprio Zé deu uma pista de sua inspiração ao dizer disfarçadamente o nome do herói verde na música, como se ouvirá adiante. De qualquer maneira, seria impossível defender que o texto do gibi não foi copiado na canção. Dá até para ler a primeira página ouvindo a música. Ainda há pouco era apenas uma estrela, uma imensa tocha antes do mergulho. Agora vem à tona, sua ira é intensa e você deseja saber se há algo que possa acalmá-lo outra vez. A lua cheia entrou no céu recluso e todas as formas da natureza mostravam a grandeza do mundo em lágrimas. Como podíamos morto com seus companheiros, morto com seus companheiros, morto apareceu no momento em que a luz se elevando
Apesar de toda a polêmica, ou talvez justamente por causa dela, a obra teve 150 mil cópias vendidas, um sucesso relevante para um artista que, com seu quinto disco, ainda construía a futura solidez de sua carreira. Também é preciso lembrar que essa vendagem foi impulsionada por uma cara campanha publicitária, já que a gravadora CBS acreditava no sucesso do cantor e estava muito certa em sua aposta. Muito obrigado por assistir até aqui. Até nosso próximo vídeo.